Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Shoftim, que quer dizer juízes, nós vamos examinar o primeiro versículo da Parashá. Amém? Nós vamos examinar ali Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18. E diz assim a palavra do Eterno: juízes e oficiais porais em todas as cidades, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Queridos amados, nós vemos aqui nesse texto, meus amados, da Torá, nesse versículo, que o Eterno, primeiramente ele fala assim, juízes, aqui em algumas versões está oficiais, como essa que eu li, da Almeida Fiel, mas na verdade são policiais, né, irmão? São juízes e policiais, amém? Para porais em todas as tuas cidades. Então, por que o Eterno fala de juízes e policiais? Porque o Eterno quer que haja harmonia, né? Uma vida de harmonia entre o povo, uma vida de segurança e harmonia e de paz, para que haja uma vida de paz, uma vida em que cada um respeite o direito do outro, né? Precisam-se de leis e precisam-se de juízes para julgar de acordo com aquelas leis e precisa de policiais para que, se caso a parte que perdeu a causa não quiser cumpri-la, os policiais vão fazer com que ela cumpra. Então, queridos, isso em resumo, né, dentro ali do acampamento, né, e dentro ao entrar na terra de Canaã, na terra de Israel, o Eterno deu esse mandamento, organizando ali a sociedade do povo de Israel que ia entrar na terra de Canaã. Amém? E nós vemos aqui, queridos, que o Eterno ele está muito preocupado para que haja o que? Harmonia e segurança. Nós, irmãos, nós recebemos, né, 613 deveres na Torá, para que venhamos a cumpri-los. Aquilo ali são instruções do Eterno, são deveres, são instruções. As leis são fundamentais para que se tenha uma vida de harmonia e de paz, né, irmãos? Quando não há lei, não se tem uma vida de harmonia nem no plano terreno, nem no plano espiritual. Amém? Precisam-se de leis, de regras a serem seguidas. Amém? E essas regras devem nortear, né, a nossa vida para que tenhamos vidas de paz e harmonia. Mas esse versículo, dentro de uma interpretação mais profunda, esse versículo tem a ver com cada pessoa. O Eterno quer que cada um de nós coloque na nossa vida, né? Nós sejamos os juízes de nossa vida e sejamos os policiais de nossa própria vida. Ao sermos os juízes, nós devemos nos julgar a nós mesmos e os nossos atos, e principalmente os nossos atos. Nós vamos julgar os nossos atos. E nós devemos ser os policiais de nós mesmos para nos policiar, para ver se estamos andando no caminho correto. Então, esse versículo tem a ver com que nós devemos nos policiar a nós mesmos e nos julgar a nós mesmos. E Yeshua disse, né, para aquele que estava vendo, né, o erro na vida do seu irmão, mas não estava vendo o seu próprio erro, né? Tira a trave que está no teu olho para que se enxergue o erro dos outros. Então, Yeshua está dizendo ali naquele texto, meus irmãos, de Mateus, para que cada um venha examinar a si mesmo. O apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se cada um a si mesmo. Amém? Por isso, meus irmãos, que nesse texto da Torá, Yeshua está se referindo a esse texto da Torá, o próprio apóstolo Paulo também, porque
a ordem do Eterno é que nós julguemos os nossos atos e nos policiemos, coloquemos juízes e policiais sobre a nossa própria vida, nós sendo os juízes de nós mesmos e nós sendo os policiais de nós mesmos. Amém? De modo que, se somos juízes de nós vamos julgar os nossos atos e julgar as nossas atitudes, e sendo policiais de cada um de nós vamos policiar nossos atos e atitudes para verificar se estamos andando no caminho correto. Amém? E como andar nesse caminho, como agir dessa forma, sendo juízes de nós mesmos, sendo policiais de nós mesmos? Primeiro passo é adquirindo sabedoria. E o que é sabedoria, meus amados? Sabedoria significa você discernir o certo do errado. Amém? Existe uma oração judaica chamada Amidá, né? Que ela tem louvores, tem 13 pedidos e tem agradecimentos. Dos 13 pedidos, o primeiro pedido qual é? Ó Eterno, me dê sabedoria. Porque o principal é a sabedoria. Salomão, Meller, o rei Salomão, ele pediu, o Eterno falou para ele, escolhe o que você quer. Em vez de pedir dinheiro, riquezas, ele pediu sabedoria e o Eterno disse, porque você pediu sabedoria, eu vou lhe dar todo o restante, dinheiro, riquezas e honra. Amém? Então, o primeiro pedido é a sabedoria. E o que é a sabedoria? É discernir entre o que é certo e o que é errado. E como que se adquire sabedoria, meus amados? Adquire-se sabedoria estudando a Torá do Eterno. Amém? Quando nós estudamos a Torá do Eterno, estudamos as leis do Eterno, nós adquirimos sabedoria. Quanto mais estudamos, mais ganhamos conhecimento do Eterno e mais ganhamos sabedoria do Eterno. Então, meus irmãos, nós vemos que a importância das leis numa sociedade, veja bem, irmãos, eu queria trazer também para os irmãos uma outro problema, uma outra situação. Veja bem, com o passar dos tempos, né, as sociedades mudam e mudam até seus valores. Por exemplo, um determinado estado americano dos Estados Unidos, esse estado, ele, há 100 anos atrás, punia o aborto com a pena de morte. Hoje, esse mesmo estado dá um auxílio para que as mulheres venham abortar. Então, o que é o certo? É aquele que puniu o aborto com a pena de morte? Esse que está dando auxílio hoje? O certo e o errado nunca mudaram, meus irmãos. Os valores são imutáveis. As sociedades mudam, mas os valores são imutáveis. As sociedades ficam editando suas leis, mas os valores eternos são imutáveis. E aonde nós vamos encontrar os valores eternos? Na Torá do Eterno. Por isso o Eterno nos deu a Torá Haim, amém? O manual de instruções da vida, porque Torá quer dizer instrução, amém? O manual de instrução da vida, para que, ao examinarmos este manual, que é a própria Torá, saibamos quais são os valores eternos, porque a Torá não muda. Muitos gostariam que a Torá mudasse. O anticristo vai querer mudar a Torá. Mas Yeshua diz ali em Mateus 5, versículo 18, que até que o céu e a terra passem, não cairá nenhum tio, nem um jota da Torá. Ali ele estava se referindo no original, nem o Iud, que é a melhor letra da Torá, e nem o traço, que é o Kotes. Amém? Até que o céu e a terra passem. E Yeshua também fala em Lucas capítulo 16, verso 17. Amém? Que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá, do que cair um Iud da Torá. Uma letrinha sequer dos 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Yeshua está dizendo que ela é imutável, porque os valores são imutáveis. As sociedades mudam, as cabeças mudam.
Lideranças religiosas mudam de pensamento toda hora, mas a palavra não muda. Aleluia! A palavra é a mesma, a Torá é a mesma. A palavra do Eterno continua viva. E é isso, meus irmãos, que é adquirir sabedoria, adquirir os valores eternos. Amém? E aonde nós vamos adquirir sabedoria? Na Torá Haim. Ali na Torá da vida, ou seja, um manual de instrução da vida, que está todo ele nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Amém? Ou seja, no livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? Então, queridos, nesses 5 livros, você tem a Torá, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Você vai ter nesses 5 livros a Torá do Eterno, e aí você tem sim, ali a fonte da sabedoria, para que cada um de nós venhamos a agradar o Eterno, andar segundo as suas leis, colocando nós mesmos como juízes de nós mesmos como policiais de nós mesmos, para andarmos no caminho correto. E esse caminho correto, os valores desse caminho correto estão ali na Torá do Eterno. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados nesta primeira lição desse Shabat, na Parashá Shoftim. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.